Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre habilidades pedagógicas. Nossa, que bicho é esse? Você deve estar pensando assim, nossa, agora a Patrícia vai falar de habilidades da BNCC, uhul! Não vou não. Ai, a Patrícia vai falar das habilidades do professor do século XXI, esse professor do futuro. Também não vou falar. Vou falar aqui para você de 3 habilidades que eu acredito que sejam fundamentais. São 3 habilidades que eu coloco ali na minha prática, na minha rotina e que eu vejo o quão eficiente elas são. E essas habilidades também vistas em outros professores, né? De observar outros professores, deles colocando em prática e vendo resultados em cima disso. Mas antes de eu entrar no tema propriamente dito, para você que está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Patrícia Saraiva e aqui a gente fala sobre educação e se você tiver algum tema que você gostaria de ver por aqui, deixa nos comentários. Para você que já curte o canal, seja muito bem-vindo mais uma vez. Então, bora para o tema de hoje. Como eu disse, não vou falar das habilidades da BNCC, não vou falar das habilidades do professor do século XXI, vou falar de 3 habilidades que eu acredito que sejam fundamentais e a primeira delas é a didática. Nossa, Patrícia, mas é claro que eu tenho didática, né? Eu sou professora. Nem sempre essa verdade, ou seja, essa lógica é verdadeira. Por quê? Existem professores que, dependendo do tema que tem que dar, dependendo do que eles têm que falar, ou da plateia, né? O público ali, seja aluno, seja o que for, né? Agora eu tô abrangendo o professor para todas as possibilidades ali de um professor dando aula. Se ele estiver diante de um tema que para ele não é tão gostoso assim de ser falado, se ele sente que a turma está fazendo, sabe aquelas caras assim, o que você está falando? Né? Porque a gente consegue, né? A gente consegue expressar muito forte quando a gente não está entendendo o que o professor está falando. Se você tem o costume de fazer aulas, de fazer cursos, ou se você ainda está na graduação, para pensar, para perceber. Não é assim aquelas caras de, não estou entendendo nada que você está falando. Você deda com os olhos, com o rosto, com esses músculos que a gente tem aqui que enrugam a nossa testa, né? Com muitas expressões diferentes. Gente, a didática é aquela habilidade que a gente tem de explicar da melhor forma para que o outro entenda. E a partir do momento em que você percebe que a maneira como você está ensinando, a maneira como você está falando, que você está transmitindo aquilo, que você percebe, né? Por todas essas reações faciais que eu comentei agora há pouco, se você percebe isso acontecendo, você já, né? Começa ali a adaptar, deixa eu tentar falar de outro jeito, deixa eu tentar mostrar de outra forma. Então, as pessoas, né? Os professores que têm essa habilidade da didática, ela consegue ajudar muito os seus alunos, por conta dessa versatilidade mesmo, de ser capaz de fazer essas mudanças, essas alterações. E sem contar que, né, para a didática também ser muito efetiva, né, essa habilidade, você também tem que ter muito organizado, né, os pensamentos, as palavras, as frases, a maneira como você vai transmitir a informação, aquilo que você quer passar. Então, todo esse roteiro, toda essa dinâmica faz parte da didática. E um professor que tem essa habilidade, que treina essa habilidade, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem uma didática tão boa, mas que por treino, né? Por percepção, por ajustes ali muito rápidos, ela consegue aprimorar com certeza essa habilidade, tá? Outra que eu vejo muito importante também é o ouvir. Por que eu acredito que essa habilidade seja muito importante para um professor ali na sua prática? Pensa comigo, se eu estou ali ouvindo o meu aluno, entendendo ele, né, colocando ali o meu ouvido, a minha escuta de verdade, e se o aluno percebe isso, você já parou para pensar que o seu relacionamento, a sua conexão, a maneira como ele passa a prestar atenção em você, muda completamente? Por quê? Porque essa escuta, ela precisa ser verdadeira. Muitas vezes a gente ouve o termo de escuta ativa, mas assim, a partir do momento em que você foca a sua atenção naquilo que você está ouvindo, né?
né? A atenção seletiva, quando você seleciona exatamente aquilo que você quer prestar atenção, aquilo que você quer ouvir, ela é uma escuta ativa. Mas dentro da sala de aula com os nossos alunos, eu ia além. Eu ia no caminho de uma escuta verdadeira. Verdadeira no sentido do seu aluno perceber que você está ali para ele, que você está atenta a tudo que ele está dizendo. E não só o que ele está dizendo com as palavras, mas você está atenta ao que ele está dizendo com o corpo dele, com as expressões faciais dele. Por quê? Porque tudo isso vai te dar informações para que você possa, isso aqui está me parecendo isso, deixa eu investigar mais, deixa eu voltar mais a minha atenção para isso. E isso faz com que o aluno perceba que ele é ouvido de verdade, de que tem alguém ali para ele naquele momento, e ele passa a fazer o inverso. Todas as vezes em que você fala, ele está atento à sua fala. Por quê? Porque é recíproco. Você tem uma escuta verdadeira com ele e ele passa a ter uma escuta verdadeira com você. Quem é que não quer, né, dentro da sala de aula, ter aquele aluno que está atento a tudo que você fala, né? Deixa de cutucar os outros, deixa de bagunçar na sala. Por quê? Porque para ele interessa te ouvir. Porque, do contrário, ele percebe em você o interesse em ouvir o que ele está querendo dizer. Isso é muito comum de ser percebido, por exemplo, em alunos que chegam novos na escola ou novos na turma, que não conhece as outras crianças, não conhece você, e ele está tentando ali se enturmar e ele fica quietinho na dele. Quando você passa a ter essa escuta mais verdadeira e ele percebe isso de fato, ele passa a olhar para você com mais atenção, a prestar atenção em cada gesto, em cada palavra que você dá, que você faz, e ele também se sente mais à vontade para falar com você. E daí é sucesso, né? Porque aí você aumenta essa conexão com o seu aluno. Isso é sensacional. A terceira habilidade, já falei da didática, já falei do ouvir. A terceira habilidade. Didática foi a primeira habilidade que eu falei. A terceira eu chamo de aprimoramento. Por que eu acredito que essa habilidade seja tão importante quanto as outras, e inclusive as outras habilidades que eu não listei aqui? É que essas três, para mim, elas estão no topo da minha lista. Por que o aprimoramento é importante? Essa habilidade de você estar sempre buscando por aprimoramento, por mais conhecimento, por mais informações e principalmente com relação ao seu aluno, isso só aumenta esse repertório que você precisa ter. Por que eu falo que precisa? Porque quanto maior esse repertório que você tem de informações e de conhecimento, melhor você conduz o seu aluno. Então, com esse repertório grande, você consegue instigar os alunos com perguntas de qualquer coisa que surge na sua frente. Por mais que aquilo pareça não fazer nenhum sentido na sua aula. Mas se o aluno, por exemplo, desperta um interesse por algo que aconteceu ali, né? Então, de repente, começou a chover, estava chovendo forte, né? Tá com muito relâmpago, muito trovão, e aí você percebe as crianças assim, aquela mistura de medo, mas ao mesmo tempo aquela mistura de vislumbramento com todo esse fenômeno que acontece durante uma tempestade, e você aproveita para conversar com ele sobre chuva. Ah, Patrícia, mas eu sou professora de português, vou ficar falando de chuva? Vou ficar falando de trovão, de relâmpago? Sim. Porque se você é do tipo de professor que se aprimora, que se afunda, né, que mergulha em outros temas, em outras áreas, que você, né, navega por outros mares, você tem esse repertório muito amplo. E a partir dessas conexões de você trazer uma curiosidade para os alunos que não tem nada a ver com a sua aula, isso faz com que a atenção deles se prenda a você. E sem contar o quanto isso é enriquecedor, não é? Para você que está adquirindo mais conhecimento e para o seu aluno que está aprendendo que não é porque eu estou numa aula de português que eu não posso falar de relâmpago e trovão, assim como outras disciplinas e outros assuntos totalmente aleatórios. Esse aprimoramento é muito importante, então a gente precisa sim ter o nosso aprimoramento dentro da nossa área de conhecimento, mas a gente também precisa ter esse aprimoramento expandido para outros temas, para outros assuntos. Então essa habilidade de ser curioso, ser curiosa a ponto de querer saber
também sobre outras coisas, não precisa ser um conhecimento aprofundado. Pode ser um conhecimento que você possa levar para os seus alunos e instigá-los a pesquisar mais, dependendo da faixa etária, claro. Mas eu acredito que essa habilidade seja extremamente importante. Esse fato de você estar buscando por mais conhecimento, ele traz muitos outros benefícios que vão muito além de uma simples, eu sou habilidosa, eu tenho essa facilidade para buscar mais conhecimentos, mais informações, né, de ver mais coisas, eu tenho esse olhar mais atento. Vai muito além disso. O quanto você cresce enquanto pessoa, enquanto profissional, o quanto você passa a se destacar ali com os seus alunos, até mesmo na equipe, isso é muito valioso. E fora outras coisas também. Então, essas três habilidades eu acredito que sejam muito importantes e muito interessantes, e por isso que eu coloco essas habilidades no topo da minha lista. É claro que você pode ter muitas outras habilidades que para você fazem mais sentido do que essas três que eu falei, mas mesmo assim, coloca aqui para mim nos comentários o que você achou dessas três habilidades. Se você tem essas habilidades ou se você sente dificuldade em ouvir, em se aprimorar, em melhorar sua didática, em ter uma boa didática, se você se considera uma pessoa com uma didática bem habilidosa, coloca aqui nos comentários. E se você também quiser comentar outras habilidades que para você faz mais sentido, deixa aqui também. Vou gostar muito de saber da sua opinião. Muito obrigada, espero que eu tenha te levado a pensar um pouquinho nessas habilidades, nessa maneira de olhar para a nossa prática, né? Nós, professores ali atuando na sala de aula. Espero que você tenha gostado desse tema e qualquer dúvida já sabe, hein? Deixa aqui nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!